Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando agora, se conectando através do YouTube ou do Facebook do Seara de Luz, nesse nosso Café com Kardec e Amigos, um programa que a gente faz aqui no Seridó Espírita, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos. Esse programa nosso, ele tem o intuito de ser um bate-papo informal sobre, ao redor de um tema espírita, o qual nós vamos escolhendo dentro do nosso grupo, que faz parte do Seridó Espírita, e vamos vendo as pessoas, convidando quem quer participar desse momento conosco, desse café, dessa conversa que inclusive participa todos vocês, né? Já estamos aqui com 17 pessoas no momento assistindo. Esdras Lopes, seja muito bem-vindo. Flávio também, que já estava aguardando. Valdomiro também, que está aqui conosco. E todos os outros que vão chegando, a gente vai aqui aos poucos colocando na tela, né? Para mostrar os comentários e deixar gravado, inclusive, na live, né? Erineide, Marlúcia, Wesley, Damiana, Clara, Magno e todos os outros que vão chegando. Sejam muito bem-vindos, né? Rodrigo também. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Seridó Espírita. E hoje iremos conversar sobre um tema muito interessante. Foi um tema sugerido pelo nosso amigo Wesley Gama. Os cachorros aqui vizinhos resolveram participar da live também, né? Mas faz parte de quando a gente faz ao vivo, né? Então a vizinhança todinha tem cachorro, quando começa um a latir, todos latem também. Então foi um tema sugerido por Wesley e muito bem aceito em nosso grupo, e convidamos o amigo Naldo Vicente e Geilson Moraes para conversar conosco sobre esse assunto. O tema é aspectos físicos e espirituais de uma casa espírita. E todos vocês podem participar com perguntas, né? Eu vou chamar aqui para a nossa tela o nosso amigo Geilson Moraes, que está participando aqui conosco também. Geilson é trabalhador do movimento espírita da Crenorte, né? Muito conhecido por nós na Conferne. Já estivemos juntos, muitos de vocês que estão assistindo devem ter participado também das nossas Confernes. E ele, com toda a sua família, que não é pequena, sempre tem a Vila do Geilson com as barracas. Verdade. Muito bem-vindo, Geilson. Obrigado, uma boa noite, Alisson. Boa noite a todos os amigos que estão conosco para estudarmos junto esse tema tão importante para o nosso movimento, para todos nós, trabalhadores da seara espírita. Convidar também, que já está aqui também nos bastidores, nosso amigo Naldo Vicente. Boa noite, meu amigo Naldo, seja muito bem-vindo, que sempre está conosco aqui também, ajudando o movimento espírita do Seridó. E Naldo, como vocês sabem também, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e do movimento espírita do estado inteiro, né, Naldo? Não vou nem especificar de uma única localidade, mas do estado inteiro. Seja bem-vindo, amigo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, sempre é a oportunidade de trabalhar, né? Então, se podemos trabalhar no estado inteiro, trabalhamos. Agora nós estamos podendo trabalhar no mundo todo e região, né? No mundo todo e região, que é através da internet. Fantástico isso aí. Maravilha. Verdade. E para a gente dar início, sem mais delongas, no nosso tema da noite de hoje, que é o tema aspectos físicos e espirituais de uma casa espírita, eu costumo abrir o espaço para os nossos convidados, para as considerações iniciais sobre o tema. Então, amigo Naldo, que entrou aqui na telinha por último, fique à vontade para suas considerações sobre o tema da noite de hoje. Bom, eu rapidamente falando essa questão dos aspectos físicos, né?
aspectos físicos e espirituais, eu ouço muito essa questão da casa espírita como, a casa espírita é um hospital, a casa espírita é aquele local onde você, é como se fosse uma igreja. Eu sou um pouco, gosto muito desse viés, né? Eu não sei se é porque eu sou muito fã da questão do estudo, e então eu gosto mais da ideia do aspecto físico da casa espírita e do aspecto espiritual como escola. Uma escola onde estamos todos nós ali como aprendizes, né? Bem falava Herculano Pires. Então nós somos todos os aprendizes, aqueles que estão lá para aprender e que aqueles que estão ensinando também estão aprendendo. Então eu gosto mais dessa ideia do aspecto da casa. A casa é uma grande escola que abraça todo mundo, e a coisa mais bacana que a gente pode entender dentro da casa espírita é que não importa o seu tamanho, tanto faz você estar numa casa espírita com 3 membros como com 300. Os estudos são os mesmos, a matéria é a mesma, é tudo a mesma coisa. Então, por exemplo, você pode estudar lá no sítio, numa casinha, num quichozinho ali com 3 pessoas, e o ensinamento será o mesmo, né? Então, eu gosto mais dessa ideia de escola, ok? Geilson? Perfeito. Eu também gosto muito dessa visão da casa espírita como educadora, né? Como essa proposta de educação do ser espiritual que cada um de nós somos. Eu gostaria de frisar também, dentro desse aspecto físico, os aspectos legais também, né? Muitas vezes, dentro da casa espírita, esquecemos dos aspectos legais. E é muito importante que o grupo coordenador dos trabalhos, dos centros, atentem a essas questões legais, porque existe uma legislação no Brasil que nós temos que seguir, que temos que cumprir. Então, é necessário a criação do regimento interno, do estatuto, registro civil, dentro da nova, né, legislação civil. E esse material todo orientativo é possível ser encontrado no site da Federação Espírita Brasileira. Lá você encontra todo um modelo desse objeto social dentro dos novos moldes, né? Todo preparadinho para fazer as adaptações legais. A observação também, inclusive lá tem uma ficha de voluntariado, porque dentro dessa questão física, dentro dessa questão legal, já tivemos conhecimento de algumas situações, né, dessa questão de pessoas que iniciam como voluntariado e depois exigem direitos trabalhistas, algumas questões dentro desse aspecto também, né? Então, lá tem uma ficha modelo de como é bom fazer esse cadastro de voluntariado. Então, é bom a gente atentar também a essas questões de legislação, essas questões legais, né? Para que a gente não se perca durante o caminho. Muito bem, senhores. Então, o pessoal que está participando também pode deixar as suas perguntas, fazerem as suas perguntas, que a gente vai respondendo de acordo aqui com a demanda, nesse bate-papo que a gente vai conversando. Eu tinha falado anteriormente nos bastidores com o Geilson, Naldo ainda não tinha chegado, né? E Naldo, eu vou ficar sempre tirando o microfone, aí quando você for falar, você liga o microfone, Geilson também. E fica melhor o áudio, senão você pode esquecer que está com o microfone desabilitado, eu não te avisei antes, né? É só clicar na tela e apertar no microfone, não aperta no desligar não, senão você cai. Quando você ativar, eu vou deixar seu microfone. O DJ está com um pouquinho de ruído, mas o seu está tranquilo. E a gente vinha conversado antes, pensar em conversar também sobre alguns aspectos, tanto na parte física como na parte espiritual, né? Porque a parte física, a gente ainda é preso muitas vezes ao atavismo, né? A ideia religiosa de templo, de igrejas. Às vezes levamos isso também para a casa espírita, né? Inclusive transcendendo, vou dizer assim, transcendendo para o aspecto espiritual, onde coloca a casa espírita ou os seus membros como se fosse algo além da naturalidade, ou seja, aquela ideia de santos, de santificação, né?
E uma das coisas que é polêmica, e eu falei até, Geils, que ia tocar nesse assunto, é a importância daquele que frequenta a casa espírita, daquele que resolve ser trabalhador espírita, ter compreensão e entendimento da diferenciação das relações sociais, das relações interpessoais, que é natural, e as relações da causa da escolha, né? Porque é um impacto muito grande quando a pessoa chega como trabalhando na casa espírita e que tem o seu primeiro conflito, que é o natural. É natural que eu e Jailson a gente possa pensar de forma diferente e nos nossos planejamentos, como é o caso da Conferne, que a gente sempre faz junto, eu possa pensar de uma maneira e Jailson pensar de outra maneira. E a ideia é entrar em atrito. Ah, não, eu queria que fosse assim, Jailson, não, eu acho que deveria ser assim. Então isso é natural, na minha visão e opinião. E precisa-se da maturidade de cada um para poder lidar com as situações, que é uma situação interpessoal como qualquer outra, como numa empresa, como num ambiente familiar, como em qualquer outra. E às vezes eu escuto muito e percebo muito também, né? A gente já frequenta casas espíritas diversas há muito tempo, que há essa dificuldade de relação interpessoal. Então eu gostaria que vocês dois falassem um pouquinho sobre esse ponto também. É polêmico, mas é bom. Eu gostaria de começar com Kardec. Posso? Pode, deve. Estamos aqui no Café com Kardec e com os amigos. Naldo já Então, aprendeu aí a tirar o microfone? já, Naldo. Tá desenrolado. Total tecnologia aqui. No início da proposta das revistas espíritas, Kardec, né, na introdução, na explicação, exposição inicial, ele coloca uma frase muito interessante. Ele vai dizer: nossa revista será, assim, uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas das mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos das pessoas sensatas, né? Veja, discutiremos, mas não disputaremos, porque o objetivo não é a disputa do meu pensamento ser melhor que o seu, a sua visão ser melhor que a minha. Vamos discutir, porque muitas vezes a gente confunde a palavra discutir com questão de conflitos, conflito de interesses, conflito do egoísmo, do orgulho, né, de eu querer ser maior ou melhor. Mas, na realidade, discutir é trazer à tona um assunto necessário a melhoramento, porque sem o atrito, como é que vamos melhorar? Como é que o escultor não vai fazer uma obra de arte se ele não ferir a pedra, né? Como se o pintor vai pintar uma bela tela se ele não tiver o atrito do pincel com a tela? Ou seja, o atrito é necessário, mas atritemos fraternalmente, né? Aprendi isso com Sandra Borba, na palestra que ela deu. Atritaremos, mas fraternalmente, né? Então, meus amigos, é isso. Discutiremos sim, porque é necessário discutir para progredir a ideia, mas nunca disputaremos, porque não é essa a nossa ideia. Perfeito. Essa fala de Geilson é muito interessante, né? Que ele vem trazer, porque a gente pode começar essa visão aí pelo Evangelho. A grande proposta do Evangelho de Jesus é educar para a diversidade. O que é educar para a diversidade? É que eu reconhecer que, por exemplo, a sua opinião ela tem tanto valor quanto a minha. Agora, o que precisamos fazer? Nós precisamos discutir. Então, nós vamos discutir e colocar aqui em pauta para a gente ver o que é melhor. Então, essa educação para a diversidade, quando eu respeito a sua opinião, então nós vamos discutir. Para isso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter justamente a doutrina espírita. Então, como ela já está toda formada, ficou muito simples. Aliás, eu brinco muito quando o pessoal diz assim, outro dia me convidaram para fazer intermediar um conflito que tinha na casa de alguns membros, e aí é tão simples fazer isso, porque toda reunião que deve ser feita dentro de uma casa espírita, independente dela ser administrativa ou não, qualquer tipo de religião, nós temos que ter a obra de Kardec ali. Nós temos que ter as obras da codificação para a gente tomar como base. E por quê?
Porque, entendamos, se nós não somos espíritos perfeitos, os espíritos perfeitos são aqueles que se reúnem de 4 bilhões e meio de anos a 4 bilhões e meio, está lá em Caminho da Luz. Nós não somos essas pessoas. Então, como a gente tem que discutir pelo fato de que a gente tem que colocar em pauta aquilo tudo para que a casa possa andar, é evidente que a gente vai ter divergência, é evidente que a gente vai ter alguns conflitos de interesse, alguns conflitos de entendimento. Porém, o conflito é normal e natural. O que não é natural é o confronto. E aí, eu vou fechar com Kardec aqui, quando, do capítulo 29, lá do Livro dos Médiuns, ele vai dizer, olha, o espiritismo, que mal acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado e pouco compreendido na sua essência, por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se possa chamar uma associação ou sociedade. Esse laço só poderá existir entre os que percebem seu objetivo moral. Seu objetivo moral. O compreendem, não é só você, por exemplo, perceber, mas você compreender e aplicar a si mesmo. Entre os que nele só veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir, colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar é suficiente para dividi-los. O mesmo já não ocorre com os primeiros, visto que, acerca da questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-la. Tanto isso é verdade, que, onde quer que eles se encontrem, uma mútua confiança os atrai uns para os outros, a recíproca benevolência que reina entre todos os integrantes de uma sociedade exclui o constrangimento e o vexame que nascem da suscetibilidade, do orgulho que se irrita à menor contradição e do egoísmo, que só cuida dos seus próprios interesses. Então, o que aqui vem tratar? Ora, quando que a gente, por exemplo, entra no confronto? Quando a gente coloca a nosso orgulho à frente de tudo, quando a gente coloca o nosso egoísmo à frente de tudo. Então, tem que ser do meu jeito, da minha forma. Peraí, mas a doutrina não é espírita, ela já não está toda estruturada, por que não vamos buscar aquele que estruturou Kardec e os espíritos para a gente poder aqui aplicar? Então, a maior dificuldade desse relacionamento, ele se dá pelo egoísmo, pelo interesse pessoal, pelo orgulho. Na hora que eu me coloco numa condição de aceitar a diversidade proposta no Evangelho de Jesus, e na hora que eu me coloco como espírita que tem que aceitar a disciplina da doutrina dos espíritos, eu venho para a obra e aí acaba qualquer tipo de conflito. Agora, para isso, precisa ter um pouquinho de humildade para poder aceitar, né? Perfeito, o comentário de vocês, muito bom. Vocês viram também os comentários do pessoal, né? Elogiando, inclusive, as citações, ótimas citações que vocês foram buscar para falar sobre o tema. Enquanto surgem as perguntas aqui dos nossos espectadores ao vivo, né? Rodrigo até coloca agora aqui, na dúvida, leiamos Kardec. Muito bem, é verdade. E ainda dentro dos aspectos físicos, eu gostaria que vocês comentassem também esse momento que nós estamos vivendo da pandemia e a necessidade, inclusive, do respeito e das questões das decisões sanitárias quanto aos fechamentos dos centros e da federação, inclusive, do porquê que isso aconteceu e porquê que temos que seguir. Como a gente falava das questões legais e sociais, como uma instituição civil, nós temos deveres a cumprir, deveres para com a sociedade. Aprendemos com a doutrina espírita o respeito às leis sociais. Estudamos, inclusive, no nosso REG, né, as questões das leis. E a sociedade, a lei civil, estabeleceu esse recesso, prevenindo sobre uma demanda possível, né, de infecções, um cuidado sobre o contágio,
Alguns podem dizer, mas em determinadas situações eu vejo aglomerações. Um amigo meu recentemente dizia, mas se for para ganhar dinheiro, pode observar que vai estar lá cheio de gente. Bom, nós temos que observar como entidade civil de direito. Nós temos que ver, nós temos que corresponder à legislação social. Então, a lei diz, temporariamente, qualquer entidade de cunho religioso terá suas atividades suspensas. E nós nos enquadramos como entidade de fins religiosos. Embora nós, é uma outra discussão que sempre encontramos dentro dos aspectos da doutrina espírita, alguns dizem, mas doutrina espírita não é religião. Outros dizem, é religião sim. A gente encontra muito, Alisson, na hora desse questionamento. Bom, eu fico com Kardec, se nós observarmos, o princípio da doutrina espírita é ciência pura, objetiva, que vai mostrar a realidade do mundo espiritual, sua influência no mundo material, mas daí nasce a filosofia espírita, que vai mostrar por que eu sofro, por que eu estou assim, como eu posso modificar. E estudando a ciência, a filosofia, resulta no aspecto religioso, ou seja, na minha religação com o alto, com Deus, Por quê? No seu sentido mais puro da palavra. Porque, observando a ciência espírita, agora vamos ter uma fé, mas não uma fé de qualquer forma, mas uma fé raciocinada, uma fé inteligente, que vai trazer para mim uma nova conduta filosófica de vida. E nesse processo, aí eu me harmonizo com Deus, me harmonizo com o Pai, Então, como entidade social, nós somos enquadrados dentro dos aspectos religiosos e temos que respeitar, toda a legislação do nosso país. Bom, eu gosto muito de começar lá pelo Evangelho, de Jesus. Quando Jesus disse assim, olha, dai a César o que é de César, naquela cilada que o prepararam, claramente Jesus ali, ele expande essa fala dele para as questões do mundo material, onde haveria de se respeitar as hierarquias. Para quê? Para que haja o progresso, ou seja, ordem para que haja progresso. E para que haja essa ordem, eu preciso obedecer às estruturas, às instituições, eu preciso seguir aquilo que vem de orientação. Então, quando Jesus fala a César o que é de César, naquele momento ele diz, olha, nesse momento ele representa as instituições, e as instituições dizem o seguinte, fique em casa. As instituições dizem o seguinte, cumpra o seu dever. As instituições dizem o seguinte, olha, você, para que nesse momento a gente não tenha uma superlotação em determinados hospitais, porque se houver, não haverá respirador para todo mundo, então nós devemos, em primeiro ponto, seguir a Jesus nessa linhagem, quando ele diz, olha, a César o que é de César, então obedeça às instituições, para que haja ordem, por consequência, progresso. E aí a gente vem também para o Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem do Espírito Lázaro, que está lá no capítulo 17. Olha bem, o capítulo 17 que diz o quê? Sede perfeitos. Então tem o item 7, que é o dever. E olha como ele começa falando. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Ora, entendamos. Parta do princípio que se hoje cada um de nós depende do outro para que o outro se resguarde, para que o coletivo viva melhor. Então, quando eu saio de casa de forma desnecessária, simplesmente pelas minhas paixões, dando vazão aos meus desejos, eu não sou nada mais, nada menos do que um indivíduo egoísta, entendeu? Um indivíduo egoísta que penso em mim, pelos meus interesses, e não me preocupo de trazer algo para dentro de casa ou mesmo em trânsito na rua. Então, esses dias aí, até acho que foi o
Amigos da Luz fez um vídeo que era muito interessante. Então, de alguém que saía na rua, e você é responsável, sim, por cada pessoa que você gerou a consequência dos seus atos de forma egoísta. Então, a gente começa com essa questão, eu vejo muita instituição nesse sentido. Então, a instituição, ela desde o início, a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte, tem procurado cumprir as determinações da Organização Mundial de Saúde, e todos aqueles que fazem parte das lideranças, aqueles que trabalham pela instituição, nós temos feito o máximo possível para pregar o mesmo mantra. Você, se não precisa sair de casa, não saia, fique em casa, fique com sua família. E, para finalizar, eu gosto muito daquela fala de Jesus, daquele orar e vigiar, que ele está lá no Getsêmani, né? Lá em Mateus, quando ele já está próximo de finalizar a sua tarefa aqui no mundo material, e aí ele vai orar, e João, Pedro e Tiago fica lá na vigília. E aí ele vai orar, e quando volta, muito angustiado, os caras estão dormindo. Aí ele diz, poxa, mas vocês não conseguiram ficar uma horinha acordado? Então é como, por exemplo, agora, Jesus dissesse, vocês não conseguem ficar uma horinha em casa? Porque o que é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no conforto do seu lar, com ar-condicionado, com comida, com geladeira, com TV, com celular, com internet, com tudo. Entendeu? Então, o que é 2, 3, 4 meses nessa condição? Não é nada. Então, será que a gente não consegue ficar uma horinha em vigília? Então, eu finalizo com Jesus, comecei com ele, finalizo com ele, passando aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo com Lázaro, né? Muito bem. Tenho duas perguntas aqui. Vamos começar com a pergunta de Wesley Gama, ainda sobre a parte física, né? Amigos, com a pandemia, poucas atividades espíritas têm sido transpostas para o ambiente virtual. Quais vocês acham que podem ser colocadas em prática? Isso. Eu vou novamente para Kardec, né? E lá na Revista Espírita também nós encontramos a finalidade do Espiritismo é tornar melhor os que o compreendem. Né? Revista Espírita, nós encontramos essa fala de Kardec. Bom, tornar melhor os que o compreendem. Nós vemos, durante esse período de pandemia, a prática e a iniciativa de muitos amigos, inclusive podemos citar com ênfase Alisson, Wesley, Oliveira, tantos outros amigos que trabalham muitos dentro dessa questão virtual. Alisson construiu todo o canal, a estrutura com a ajuda de outros amigos, ou seja, houve um desenvolvimento e a utilização da tecnologia dentro de um aspecto positivo, onde a mensagem da doutrina espírita pode chegar a mais pessoas, a mais lares, a mais lugares, né? Então, vemos uma expansão da mensagem que é a doutrina espírita. Temos grupo de estudos que são feitos virtualmente. Então, dentro desse aspecto de levar a mensagem de consolação, nós vemos uma grande evolução. Claro, muitas pessoas ainda têm uma resistência, e as pessoas que eu falo aqui, trabalhadores espíritas, né? No contexto de se expor na live, de se expor, alguns com medo, né? Da tecnologia, ou com medo de... E o medo é natural, mas deixar-se vencer pelo medo, porque o medo, nós temos que estamos falando aqui. Temos medo de falar bobagem, temos medo de falar alguma coisa que não condiza, né, com aquilo que pensamos, seja mal interpretado, mas a gente enfrenta os nossos medos. E o medo é bom no aspecto que nos faz refletir. Nós estudamos para poder estar aqui, nós nos preparamos, podemos errar, somos falhos, né? Mas nos força a estudar, tá aqui, nós enfrentamos. E como diz Emmanuel, a maior caridade que pode se fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação.
como eu fui consolado e sou consolado a cada dia por essa mensagem que a doutrina espírita me trouxe, me tocou e me levantou, né? Eu quero levar essa mensagem também para outras pessoas. Esse é o nosso objetivo. Então, compreender melhor, levar essa mensagem de vida. A gente viu no sábado Oliveira, né, falando sobre a questão da morte, mas dentro de uma forma consoladora, mostrando que a morte não é o fim de nada. Temos todo um trabalho, né, que aconteceu, ou seja, essa proposta da doutrina espírita de consolação, do espírito vencendo a matéria, ela pode ser levada, né? E ela está sendo levada. Eu acredito, inclusive aqui em Ceramirim e nos grupos que a gente participa, a gente já disse, quando passar a pandemia, que tivemos a oportunidade de voltar aos nossos grupos de estudos, vamos voltar, mas também vamos manter o virtual. De que forma? Vamos levar o notebook para a sala, colocar lá, porque nós temos pessoas participando da nossa vizinhança rural, da nossa cidade, que não tem condições de vir para a nossa casa no dia do estudo, e elas participam toda semana, não perdem, né? A gente está com um número muito bom de pessoas estudando, a gente vai perder. Olha só, o que esse momento nos trouxe a refletir, como a gente tem um campo de trabalho muito grande, que antes a gente não ia. Quantos de nós disseram não, e fazer uma palestra, eu mesmo fazer palestra no Facebook, no YouTube, não, tenho vergonha, mas aí essa condição nova diz, não, você tem que ir, então nós vamos, e aprendemos com as situações, né? Vou deixar Naldo falar um pouquinho, porque eu falo muito, Naldo. Olha, se você deixar, e Alisson também. Eu estou muito tranquilo com a sua fala, Geus. Primeiro, que eu estou aprendendo. Segundo, que o famoso de falar muito aqui sou eu, embora eu seja o que fale menos, né? Uma vez só para a gente abrir um parênteses aqui, essa brincadeira lá com o Flávio Cortez, né? Ele fala, o Naldo fala muito. Eu digo, olha, aí eu nos bastidores, no Exerne, eu falei, vamos fazer uma aposta aqui. Como o Flávio vai ser o que mais vai falar. Aí fizemos uma aposta nos bastidores, o Flávio falou 15 minutos, quando tinha direito a 3. Olha só. Então a fama não justifica, viu? O Alisson está rindo aí, mas não justifica. Bom, repete para mim a pergunta aí, Alisson, por favor, do Wesley. A pergunta do Wesley, já junto também com a pergunta de Rodrigo, é a seguinte. Amigos, com a pandemia, poucas atividades espíritas têm sido transpostas para o ambiente virtual. Quais vocês acham que podem ser colocadas em prática? Quais outras atividades que podem ser transpostas para o ambiente virtual? E Rodrigo complementa, vocês acham que a pandemia afetou negativamente o espiritismo ao inibir as reuniões presenciais? Bom, eu gosto de pensar que, por exemplo, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, né? Vamos lá. Quem foi o grande propagador, o grande divulgador do Evangelho de Jesus? O apóstolo Paulo. Aí, num determinado momento, o apóstolo Paulo, o que aconteceu com ele? Ele foi encarcerado. À medida que ele foi encarcerado, que muita gente entrou em parafuso e disse, e agora, cadê Paulo? Como é que vai ser? E ele também preocupado, como é que eu vou fazer para poder dar conta dessas igrejas todas, todo mundo precisando e tal. Aí Paulo, através das inspirações de Estevão, vai fazer o quê? Começa a mandar cartas. Cartas. As nossas primeiras cartas. Então, não parou nada, por quê? Porque Paulo começou com cartas. Então, ele estava ali preso, ele estava passando por um período, então ele manda cartas. Através das cartas, a gente pôde se manter as igrejas. Então, nós estamos vivendo um momento que é como se tivesse prendido, vamos supor que prendeu também. Então, a gente vai para o próximo passo. E qual é o próximo passo? A gente vai para a tecnologia. A questão toda é que a gente esquece, muitas vezes, que a ciência espírita é a ciência mais moderna do mundo, pelo menos a que conhecemos. Por quê? Qual é a linguagem dos espíritos? A linguagem dos espíritos
é o pensamento. Ora, logo, se a linguagem dos espíritos é o pensamento, entendamos que, por exemplo, nenhuma das atividades elas vão precisar deixar de ser exercidas. Todas podem ser exercidas. Ah, mas aí tem atividades que ela precisa da reunião. Por exemplo, a reunião mediúnica, que é a área aí do nosso amigo Geilson, né? Geilson está com a mediúnica, né? Não, mas tem a mediúnica que precisa. Precisa por quê? Diga aí. Vamos falar do aspecto físico. Você pode continuar estudando mediunidade, aliás, deve continuar se preparando, fazendo o intensivão do Livro dos Médiuns em casa. Não é isso? Bacana. Mas a reunião, ela atendia os espíritos que vinham lá e a gente ajudava. Tá, vamos fazer uma pergunta. Como é que acontecia para ajudar os espíritos quando a gente não tinha doutrina dos espíritos? Quando não havia as reuniões mediúnicas para ajudar todos esses espíritos que estão do outro lado? Como que os espíritos que estavam do outro lado, benfeitores, faziam? Porque não éramos nós. Isso começou agora com Kardec, agora na doutrina dos espíritos. Então perceba que essas reuniões físicas, elas passaram a existir a partir daquele momento. O que nós esquecemos é que essas reuniões físicas de mediunidade é mais para o nosso aprendizado, é para a nossa necessidade, é para o nosso aprendizado. Porque os espíritos vão continuar dando auxílio e assistência àqueles que estão perturbados do outro lado, como sempre fizeram. Então, por exemplo, nenhuma atividade eu vejo que tenha sido afetada de forma que não possa ser dada continuidade. Tem alguns amigos que vão ter dificuldade, como o Jesus bem frisou, a questão da tecnologia. Tem. Para isso existe o quê? Aqueles outros que já aprenderam. Quem mais dado, mais é cobrado. Aquele que tem vai passando para o outro, vai ensinando. Quantos netinhos não estão agora juntinho das avós, juntinho da mãe, o filho ali, porque está ensinando a ela, porque ela quer ver a live, porque ela quer ver, entendeu? Então, por exemplo, vamos trabalhar outra área, a área do atendimento espiritual, que é a minha área. Diálogo fraterno, a gente já está começando aí, várias casas já estão fazendo diálogo fraterno pelo WhatsApp, né? O CVV faz isso já há 1000 anos, atendendo o pessoal, ali colocando seus ouvidos à disposição. A Casa Espírita está se adaptando. Ah, nós temos o passe. Nós temos o passe à distância? Ué, temos o passe à distância, o passe é a transmissão do pensamento, eu posso, não importa onde ele esteja. Ah, mas nós temos a irradiação. Irradiação é pensamento também. Então, pare para imaginar, nós temos a palestra, temos aí a transmissão. Então, se eu for observar, do meu ponto de vista, foi mais positivo do que negativo. Porque aí, vamos lá, o que Jesus falou aí a respeito dos seus amigos, vizinhos que estão lá, que estão participando agora? Quanta gente não está assistindo palestra via virtual? Entenda que nós estamos desenvolvendo um novo hábito em pessoas que não assistiam palestra, que agora passaram a assistir obrigatoriamente. Tinha gente que só assim, não, eu só vou no domingo lá, porque eu vou cumprir minha obrigaçãozinha de domingo. Agora está assistindo palestra no domingo de manhã, no domingo à tarde, no domingo à noite. Está criando um novo hábito que vai se estender às palestras físicas, ao trabalho físico quando retornar. Então, isso vai ser muito bacana. Quantas áreas puderam agora se reunir mensalmente quando a gente não podia? A área de atendimento espiritual nível nacional se reúne todo mês. Atendimento espiritual no Estado está se reunindo todo mês. A gente não fazia isso. Mas agora a gente descobriu que a gente pode fazer isso pela internet e depois a gente também faz fisicamente para comer aquele bolinho e tomar um cafezinho aqui com Kardec, né? É isso aí. Eu gostaria de complementar também um pouco dessa questão nessa área específica, até pelos comentários dos meninos, pela questão, inclusive, desse momento do canal Seridó Espírita, né? É algo que nós já podíamos fazer. Existiam outros canais e existem outros canais também. Mas, naturalmente, porque tínhamos as atividades sempre presenciais, ia sempre ficando para outra hora. As reuniões, do mesmo modo, né? Os grupos de estudo centralizados, na parte unicamente presencial. E hoje as atividades cresceram muito, né? As palestras espíritas, nós temos lives praticamente todos os dias. Momentos, surgiu o Café com Kardec e amigos. Cada dia vai surgindo novas atividades. Ontem fizemos uma atividade pelo Seridó Espírita com o amigo Valdir, sem ser uma atividade espírita, mas é uma atividade do bem, onde nós fizemos uma live, ele com
os amigos que faziam visitas a hospitais, o Hospital da Liga, Luiz Antônio e Policlínica, e o pessoal fez uma live belíssima, está disponível inclusive no canal, quem quiser assistir, belíssima, de música e poesia para os pacientes, para as pessoas que estavam trabalhando nesse hospital. Foi uma ideia tão importante que eu sugeri que ela fosse aberta, que começasse a fazer isso como uma atividade para atingir inclusive outros hospitais. Então, em minha opinião, esse momento de pandemia possibilitou surgir novas coisas para o movimento espírita. Grupos de estudo, nós tínhamos um grupo de estudo de Joana de Ângeles no Seara de Luz, físico. Hoje, esse mesmo grupo que foi transposto para a parte virtual, atende ao Seridó inteiro e é aberto para quem quiser participar. Entre em contato conosco que a gente coloca no grupo do WhatsApp e pode entrar na hora da sala pelo Meet e fazer o estudo conosco. Estamos agora também começando o do atendimento fraterno, do livro Atendimento Fraterno, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Então, essas questões cresceram muito. E é um comportamento que, em minha opinião, vai continuar após pandemia. Nós não voltaremos ao que era antes, né? Nem tampouco uma nova normalidade, como se diz. Mas é um hábito, uma conquista, uma evolução, uma adaptação humana que ela seguirá, independente da pandemia, né? E assim, até várias pessoas comentaram aqui que está sendo importante para elas, né? Eu vejo aqui que Gorete colocou agora. Para mim está sendo de grande aprendizado. Kaline também colocou aqui que no caso dela, a pandemia aproximou mais do espiritismo e da casa espírita, né? Com isso, vamos apenas ter mais uma pergunta aqui na parte física e a gente segue para a parte espiritual. Deixa eu só encontrar aqui a pergunta. Que é um gancho para a parte espiritual. Vocês acham, a pergunta de Igor Mateus, vocês acham que esse momento de pandemia tem nos ajudado a compreender melhor a dimensão espiritual da casa espírita? Então isso já passa a puxar para os aspectos espirituais da casa espírita. E aí, Geilson, você acha que esse momento de pandemia tem nos ajudado a compreender melhor a dimensão espiritual da casa espírita? Meu amigo Alisson, achei que você ia começar por Naldo, viu? Tava torcendo aqui, vibrando. Agradeço a Igor, viu? Eu acredito que sim. E mais ainda, a nos compreender como espíritos. Por quê? A dimensão espiritual da casa espírita. Mas muitas vezes nós nem nos reconhecemos espíritos. Como assim, Geios? Veja bem, muito bem colocou Naldo. Se fazemos o passe não é emanação, né, dos fluidos, da energia pelo pensamento. Nós não já estudamos isso? Mas a gente ainda fica rebatendo na mesma tecla, mas é necessário o gesto, é necessário estar ali, fazer com a mão assim, toda uma técnica, que aqui eu não estou diminuindo o valor da técnica, a técnica como o passe magnético, ele tem toda uma estrutura, ele já é anterior, inclusive Kardec estudava o magnetismo, né? Então ele já tem toda uma estrutura, e não é sobre essa questão do passe magnético que eu estou falando, mas sim do passe espiritual, ou seja, nós temos a capacidade de emanar, de auxiliar o outro distante, mas às vezes nós não temos fé. Não compreendemos ainda a nossa condição espiritual. Então, para que eu compreenda a dimensão espiritual da casa espírita, é necessário que eu me compreenda também nesse movimento espiritual. O pensamento, o que é que nos ensina a doutrina espírita sobre o pensamento? A força do pensamento, a vontade aliada ao pensamento,
a prece, como estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, nós vamos desenvolvendo novos sentidos. Ou seja, não tínhamos aquele sentido, é como, observemos, alguém que é privada do sentido da visão. De repente ela começa a desenvolver outros sentidos, a audição se torna mais apurada, o olfato, o tato começa a apurar. Por quê? Porque ela não tem mais aquele sentido. Então, quando estamos fazendo uma prece para os nossos estudos, sabemos que mentalmente estamos conectados uns com os outros e sentimos essas energias. Passamos uma mensagem para o outro, olha, faz uma prece por mim, e nos sentimos assistidos, nos sentimos unidos verdadeiramente, né? Porque é muito interessante, porque a gente sempre, para o espírito, a questão de distância, a questão de tempo, são muito relativos, porque o tempo e a distância, ele está ligado diretamente a questões físicas e materiais. O que é a distância? Você bota uma reta entre um corpo e outro e mede ali a distância entre os dois. O tempo, o que é o tempo? O tempo é com base no movimento que a Terra dá em torno de si, a rotação, e a translação em torno do Sol. Isso, né, temos uma linha imaginária, que é o meridiano de Greenville, temos o PM e o AM, né? Então temos o tempo. Mas tudo isso é o que? Relativo. E são questões materiais. Quando você vai para o espírito, penso, logo existo, ou seja, pensei, estou próximo, estou conectado, estou ligado, né? Vemos muito bem em nosso lar, André Luiz, quando volta para casa, né, ele encontra aquela cena, automaticamente ele se vê lá no umbral, tal, mas aí ele lembra de quem? Né? Da enfermeira Narcisa. E na hora ele mentaliza Narcisa aparece ali. Por quê? O pensamento. Então, e a questão de dimensão, de distância toda, quando você traz isso para questões espirituais, tem todo um novo sentido. Então, concordo plenamente, Igor. Privando desse sentido físico, acabemos desenvolvendo mais as nossas percepções espirituais. Alisson, não é que eu não estou prestando atenção, não, mas repete a pergunta aí, que eu sou meio... Repete a pergunta do meu amigo Igor aí. Aliás, não é pergunta que se faça não, viu, Igor? Por favor, ameniza aí. Deixa eu voltar aqui, que nós estamos com muitos comentários e muitas perguntas. Vocês acham, Naldo Vicente, você acha que esse momento de pandemia tem nos ajudado a compreender melhor a dimensão espiritual da casa espírita? E ainda tem outra questão que eu já vou deixar para você responder em seguida, que é referente ao passe virtual. Kaline pergunta sobre se o passe virtual tem efetividade. E aí a gente já pode entrar, você pode entrar na dimensão espiritual do que é o passe. Tá bom. Vamos lá. A pergunta de Igor é sim. Aí eu vou para a próxima, né? Bom, esse momento ele compreende melhor a dimensão da casa espírita. Bom, vamos lá, gente. Olha, é o seguinte. Eu acredito que a gente tem uma mania de apequenar a questão da casa espírita. Eu acho que ele tem ajudado tanto a compreender a dimensão que, às vezes, a gente esquece que, por exemplo, Jesus quebrou a estrutura de templo, entendeu? Enquanto existia uma estrutura desde o Antigo Testamento, não, tinha que se orar no templo. Lembra daquela história de Moisés, quando o Eldade e Medade estavam profetizando fora do templo, e ele vai dizer, não, olha, quem dera todos fossem como ele. Então, quando chega em Jesus, Jesus vai quebrando tudo isso aí, falando, olha, você pode orar aqui, você pode orar ali, você pode orar no monte, em casa. Então, Jesus ele vai quebrando essa ideia de tempo, porque eu acho que temos uma tendência a circunscrever uma doutrina que ela não tem limite, nem tem dimensão, e a gente começa a apequenar ela, a colocar ali dentro de um círculo, dentro de um circuito fechado. O que muitas vezes a gente esquece é que Jesus
justamente começa quebrando essa ideia, né? Ele vai quebrando essa ideia de templo, de fechar o local. Uma outra questão muito interessante é que Kardec ele apoiava a ideia de pequenos grupos. Ele dizia, olha, vocês querem formar uma coisa mais homogênea, fazem pequenos grupos. Está lá no último capítulo do Livro dos Médiuns. Então, o que isso quer dizer? Ele dizia, olha, porque com a homogeneidade de pequenos grupos, vocês vão ter um alinhamento de pensamento muito maior, que é justamente a qualidade que vai ter a casa espírita. Então, a gente está muito preocupado em relação à quantidade, né? Mas esquece da qualidade. Quando eu tenho uma quantidade muito grande de gente dentro da casa, eu não tenho qualidade. Eu não tenho qualidade na prece, eu não tenho qualidade na reunião mediúnica. Por quê? Porque precisa estar ali alinhado os pensamentos, está homogêneo. Aí tem um quadro bem grande que diz assim, o silêncio é uma prece. Quem disse isso? Quem foi que escreveu isso? Para os espíritos, não é. Porque eu posso estar pensando em outras coisas completamente distintas quando alguém está fazendo lá a prece. Então, Kardec tinha também essa ideia, ele apoiava mais a ideia de pequenos grupos. Então, a gente que está muito preocupado com quantidade, Kardec estava preocupado com a qualidade, entendeu? Porque mais vale um grupo de 5, 6 que tenha homogeneidade do seu pensamento, que tenha qualidade no seu pensamento, do que um grupo de 50 que é todo disperso, entendeu? Então, por exemplo, além disso, essa questão da dimensão, quando a gente vai colocando limites, tem um item 5 lá do capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que é uma pergunta bem interessante. Como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são feitas de todos os pontos do universo? Alguém já foi parar para imaginar o tamanhozinho da Terra em relação ao universo, a quantidade de mundos que nós não sabemos que existe, mas olha a pergunta. Ao universo. E a gente tem mania de pegar a casa, restringir a minha casa, Então, vamos lá. Olha a resposta. Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vão procurá-los. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. Olha só, Kardec depois vai ajudar nisso aí lá no capítulo 14 da Gênesis, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, os itens 9 e 10, transmissão da prece, né? E aí ele continua. O que vos posso dizer é que o espírito evocado, por mais afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode-se dizer que ele ouve o pensamento como na terra ouvis a voz. Então, veja bem, quando a gente, por exemplo, não precisa compreender de fato essa dimensão espírita da casa mesmo, a gente tem que tirar as paredes da casa, esquecer que a casa espírita não é só aquele local, restringir a ela, entendeu? Então, por exemplo, o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Cada um de nós somos uma casa espírita, que emana pensamento, que está ali constantemente. E agora que eu não posso ir na casa espírita, eu trago a casa espírita para dentro da minha casa. Quando? Quando eu vou agir de acordo com como eu ajo lá na casa espírita. Então eu preciso agir dentro da minha casa quando eu ajo lá, para que a casa espírita seja agora a minha casa. Então quem serão os membros dessa casa espírita? Será a minha mãe, meu pai, meu irmão, os que convivem comigo ali no lar. Então é assim que a gente vê essa compreensão melhor da dimensão da própria casa espírita. Além do mais, a gente precisa parar digamos, colocar paredes, né? Esquece a casa estruturada de parede e pensamos em casa como cosmo, como universo, porque os espíritos não estão muito preocupados com as paredes da casa espírita, não. Eles estão preocupados com o que se faz e tudo, porque o espírito ele não pode ser só espírita dentro da casa. Ele é espírita 24 horas. A casa
Então, eu acredito que todo esse momento tenha sido muito importante para a gente compreender melhor a dimensão da casa espírita, que ela não é só aquilo ali, mas ela está em todo o mundo, todo o cosmos. Entrando na outra resposta, né, que é sobre o que? O passe virtual, né, Alisson? Isso. O passe virtual. Qual é a pergunta mesmo? A eficácia. A eficácia? Eu vou traduzir isso da mesma forma como o pessoal faz na casa espírita. Eu cheguei uma vez na casa espírita e o pessoal disse assim, era uma preocupação do presidente da casa. Eu disse, mas por que você está tão preocupado, Fez? Não, meu jovem, é porque aqui hoje eu acho que não vai dar tempo de fazer o passe. Ah, mas por que não faz um passe coletivo? Ah, porque o pessoal daqui não acredita. Ué, por que não acredita? Então faz uma palestra sobre o que é o passe coletivo e explica para o pessoal o porquê que funciona. Porque vamos imaginar um quadro bem simples. Vamos imaginar aqui da forma muito simples. A gente está muito preocupado com a questão do passe também, como o Geilson já bem frisou lá atrás, a questão do passa a mão, tira a mão, coloca a mão, aquelas formas. Agora vamos imaginar se na casa espírita, no Aura Celeste, vai ser feito um curso de passe. Vai ser dado um curso de passe. Aí, chega um camarada que ele não tem braço. O que é que você vai fazer, Geilson? Vai mandar o cara embora? Ah, não, amigo, você me desculpa, você não tem braço, você não pode dar passe, não. Ah, mas por quê? Porque seus passes não vai funcionar. É assim que funciona? Vamos pegar lá o livro da Gênesis, capítulo 14, ou então o 27 mesmo, a transmissão do pensamento. Ora, veja bem. Pelo pensamento, o que é o passe? Nós temos o passista, nós temos a pessoa que vai receber e temos o agente espiritual. Ok. Para que um passe funcione, necessário é que esteja alinhado o pensamento do passista, que vai receber as impulsões do espírito, ali o conjunto, para emanar para aquele que vai receber o passe. Ora, prestemos bem atenção. O pensamento, ele é emanado aonde? Não é no mundo espiritual? Ele não é envolvido pelo fluido? Ele é envolvido pelo fluido. Nós estamos imersos em fluido. Então, quando eu penso, eu vou romper esse fluido que envolve meu pensamento e ele será impulsionado pela vontade. A vontade é quem vai ser o veículo de transmissão desse pensamento. E aí esse pensamento ele vai chegar até a pessoa que é objeto daquela necessidade a qual eu estou dirigindo meu pensamento. É igualzinho na irradiação. Então, por exemplo, quando esse pensamento é emanado, ele, como foi emanado no mundo espiritual, porque ele é pensamento, envolvido pelo fluido espiritual, ele foi emanado. Quem é que recebe primeiro esse pensamento? Impulsionado pela vontade, é o perispírito. O perispírito que recebe, que embebece-se como uma esponja, percorre ali e vai para o corpo físico. Então, o fluido que foi emanado, que tem o perispírito, que é da mesma natureza, recebe e transmite através do fluido vital para o corpo físico. Então, o passe à distância, o passe online, ele funciona. O que vai predominar para que ele funcione ou não é justamente a intenção do passista no bem e aquele que recebe se colocar em condições de receber, para que seja alinhada a sintonia, alinhados os pensamentos. Então, esse é o meu pequeno entendimento em relação ao passe, que pode ser feito, inclusive, a qualquer momento que tenha necessidade. Muito bem, meus amigos. Vocês, como o pessoal estão dizendo aqui nos comentários, vocês estão hoje inspirados. Tá muito gostoso esse bate-papo. Tá muito boa essa conversa. E tem uma pergunta aqui bem interessante, né? De Elaine Marinho. Boa noite, amigos. Quando se fala em reunião mediúnica, penso que se o grupo é de amigos, homogêneo, regular, assíduo e tem poucos integrantes que possam garantir os cuidados, por que não?
Ou, em outras palavras, e quanto à reunião mediúnica presencial, nesse momento de pandemia? Qual a opinião de vocês sobre isso? Como você vai me colocar para falar primeiro, né? Eu vou logo tirando aqui do mute aqui, que eu... eu faria outra pergunta. E por que sim? E por que sim, agora, nesse momento? A sua pergunta, ela é perfeita dentro de todos os conformes, como Kardec orienta, que seja uma reunião mediúnica. Inclusive, quando o Naldo falava, né, do número de pessoas, eu lembrei de um texto da Revista Espírita, onde algumas pessoas falavam, mas surgiu um grupo ali que já tem 300 pessoas. Aí Kardec diz, mas não necessariamente não vão disputar conosco, se a proposta que eles têm é com base, né, no ensinamento sério dos espíritos, vai somar a força e vamos para frente. Né? E lembrei de Jesus quando certa vez caminhava com os discípulos, e os discípulos, mestre, estão curando ali em teu nome. Aí ele diz, quem não é contra nós, é por nós, né? Então, esse espírito de disputa, ele era sempre muito combatido. Em outro momento, Kardec vai dizer também sobre esses grupos, como o Naldo muito bem colocou, né? Em diversos grupos deve ser fração de um grande todo, mas não seitas rivais. E o mesmo grupo, tornando-se muito numeroso, pode subdividir-se como enxames de abelhas. Né? Ou seja, vai sempre orientando a essa multiplicação dos pequenos grupos. Né? E, no início, como você também colocou, nós vamos encontrar Kardec que vai dizer, a primeira de todas qualidades necessárias a esse trabalho é a homogeneidade de princípios e da maneira, né, que nós unimos os nossos pensamentos. Tudo que você coloca está correto dentro do trabalho espiritual, dentro de uma reunião mediúnica. Aí você está de parabéns quando você coloca todos esses pontos. Mas, necessariamente, agora, nesse momento de pandemia, onde as recomendações são para que nós possamos desenvolver outras condições, porque se a doutrina espírita nos ensina que tudo que nós, espíritos, vamos vivenciando é para a nossa aprendizagem, vamos analisar o nosso momento. O nosso momento nos chama a uma reflexão mais íntima, uma reflexão mais centrada, né? Tem uma palestra que eu assisti não lembro exatamente o nome do orador que falava na hora, né? Ele falava de um filho de um presidente de um centro espírita. E aí o filho foi para o centro espírita, o filho nunca ia para o centro espírita, uma criança, 8, 10 anos de idade, nunca ia para o centro espírita. Mas o pai levou, a mãe foi trabalhar, o pai levou naquele dia. Quando a criança chegou lá, não queria ir no final da reunião, tinha uma reunião administrativa, e o presidente chamou todo mundo e disse, filho, senta aí. Aí o filho, papai, a gente já vai, eu não quero ir embora não, papai, eu quero continuar aqui. Aí o pai todo feliz, meu filho, por que você quer continuar? Ah, papai, aqui o senhor conversa comigo, aqui o senhor fala comigo, né? Em casa o senhor nunca tem tempo para mim, aqui o senhor está tendo tempo para mim. Então eu acho que esse momento é um momento da gente refletir também nas nossas relações sociais, familiares, né? Na nossa casa, na nossa família também. Aqui eu não estou discutindo a questão do trabalho, que não é importante, como o Naldo muito bem colocou. O trabalho espiritual, mediúnico, ele acontece sempre. Nós somos espíritos. Durante o sono, desdobramos, não acreditamos nisso? Como o Igor falou, compreender a dimensão espiritual da casa espírita e de nós espíritos. Não somos espíritos? Durante o sono, desdobramos, vamos realizar trabalhos, os espíritos não vão deixar de ser atendidos. Eu vejo a reunião mediúnica mais como um grande tratamento para nós e não para os espíritos. No sentido de que nós aprendemos muito dentro desses processos educativos. Porque necessariamente, né,
e aqui eu não estou entrando em detalhes, nem em discussões sobre choque anímico, sobre o que é necessário para se ter, porque isso tudo já acontecia, como o Naldo bem citou, antes de doutrina espírita surgir. A gente tem o quê? 108, 160 anos, né, Naldo? Não sei, não lembro exatamente, me perdoe, em torno de 160 anos de doutrina espírita, 160, 170 anos, não lembro exatamente. Mas antes de tudo isso, quantos milhões de anos, né, nós já temos seres na Terra? E tudo isso, todo esse processo já se manifestava. Ou os espíritos passaram a dar auxílio a partir de agora só? Não. Choque anímico sempre existiu, todo o trabalho sempre existiu. Agora, graças a Deus pela oportunidade que nós temos do trabalho mediúnico, porque somos muito tratados. Com relação ao trabalho mediúnico, né? Quantas lições a gente aprende ao ver, ao estar ali naquele momento. Mas, meus amigos, observemos dentro do progresso, dentro daquilo que somos convidados à reflexão do momento. A pandemia, ela é um chamamento coletivo da humanidade. E nós temos que observar por quê. Por que as coisas estão acontecendo assim? O que é necessário observar? O que é necessário eu tirar por aprendizagem desse momento? Não é? E aí a gente vai começando a compreender a necessidade de mudança, esse processo de transformação íntima. E os espíritos nunca vão nos deixar. Por quê? Porque nós vamos estar em pensamento, em propósito, através da prece, sempre ligado com os bons espíritos. É interessante quando a gente vê, né, um médium chega, mas o médium está passando mal porque não está trabalhando mediunicamente. Claro, carinhosamente, a gente conversa, dialoga, mas diz, amigo, está faltando estudo da doutrina espírita, me perdoe, mas falta estudo da doutrina espírita. Por quê, Geus? Porque você, estudando a doutrina espírita, você vai compreender que você tem a toda hora auxílio dos bons espíritos. Aí você quer estar com Geilson, Flávio deve estar aí online também, ó, com Flávio, para poder ter uma sessão espírita, espírito já gente ali, ainda imperfeito, e do teu lado tem um espírito muito mais evoluído, a quilômetros de distância evolutiva do teu lado, dizendo, eu estou aqui, eu estou te dando ajuda, pode confiar, faz uma prece, muda teu pensamento, muda tua vibração, e você vai se sentir melhor. Aí a gente não quer acreditar nisso, porque eu preciso, né, ter esse fenômeno para me sentir na pele, porque é o que fere os meus sentidos. Eu acho que a gente precisa começar a confiar mais na espiritualidade e aprender com ela, né, com as lições que ela nos traz. E a doutrina espírita nos permite discordar, viu, pessoal? É uma ciência. Então, aqueles que não concordam, pode colocar aí no chat que não concorda e dar a sua opinião, que com certeza a Alisson vai colocar no ar. Mas é aquilo que nós aprendemos, que nós extraímos das lições. Inaldo está doido para falar, que eu estou vendo, eu vou deixar com ele. Não estou, não. Você pode continuar. Alisson, cadê tu? Aparece aí que eu quero te ver. Oi, meu querido. Repete a pergunta. A pergunta em si é quanto à questão da reunião mediúnica no momento atual. Se em sua opinião, por que não? Ou seja, ela pode ser feita ou não, tendo todos os cuidados do grupo de amigos, homogêneo, regular, assíduo e com poucos integrantes. Por que não? Ou bom, por que sim? O meu questionamento seria o seguinte: quem disse que ela não está acontecendo? Quem foi que falou que as reuniões mediúnicas não estão acontecendo? Entendeu? Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de dissociar o espírito do corpo. Mas partamos do princípio que nós temos uma única vida. Uma única. Vivendo múltiplas fases dela. Ora,
Então, se eu vivo múltiplas fases dessa vida, hora eu estou aqui, hora eu estou lá. É uma vida só. Nesse momento, eu me encontro aqui. Porém, a reunião é dos espíritos. Dos espíritos. Então, se nós estamos impossibilitados por uma ordem que, por exemplo, recomenda que não estejamos juntos fisicamente, porque quem transmite a doença é o corpo, então o corpo fica em casa, mas o espírito pode transitar por onde ele quiser. Ora, onde o pensamento está, a alma está. Então, por exemplo, todo dia nós vamos para o mundo espiritual fazer o que bem entendemos. Então, por exemplo, se eu sou um médium, eu devo estar neste momento me mantendo na condição de médium, mantendo a minha vigília espiritual e ali comprometido com a reunião. Por quê? Porque essa reunião, quem me garante que não está acontecendo no mundo espiritual? Quantos depoimentos nós não temos na obra de André Luiz de espíritas que estão no estado de vigília e vão para o mundo espiritual trabalhar? Então, nós não sabemos. Eu gosto de pensar que essas reuniões continuam acontecendo da mesma forma, porque a reunião quem coordena são os espíritos. Quem traz os espíritos adoecidos são os outros espíritos. Então, tudo é coordenado por lá. Então, quem garante que essas reuniões não estão acontecendo? Elas só estão acontecendo noutra dimensão. Agora, para que eu participe dessa reunião, eu preciso estar apto a ela. E para eu estar numa reunião física que eu também não tenho que estar apto, lembra lá dos mensageiros, capítulo 3, daqueles médios e tal. Então, por exemplo, para mim tanto faz se eu estou aqui encarnado, se eu estou desencarnado. Eu sou trabalhador espírita para reuniões mediúnicas aqui, ora lá. Aí eu volto para a fala de Jesus, a César o que é de César, preciso seguir as ordens das instituições. A recomendação das instituições é que a gente tenha um mínimo de contato. Porque vamos imaginar um quadro bem interessante. A gente pode ir com todo o nível de segurança que seja necessário. Mas aí venhamos o seguinte, observamos o seguinte, pode acontecer a transmissão? Pode. Os espíritos que sabem da dimensão espiritual que a reunião pode ser feita lá, eles vão concordar da gente estar aqui tendo que sair fora de daquela situação de a OMS recomenda. Então, eu gosto de pensar que eu preciso que, como médico, como espírita, eu tenho que estar pronto para o trabalho, seja desse lado, seja do outro lado. Por quê? Porque eu vou até pegar uma fala de Emmanuel, que ele está lá no capítulo 2, do livro Pensamento e Vida, onde ele, que é a vontade. Então, ele divide a nossa mente humana aqui em 5 partes, ele chama até de gabinete de escritório: desejo, inteligência, imaginação, memória e, acima de todos, vontade. Então, eu tenho o desejo. Qual é o meu desejo? É trabalhar numa reunião mediúnica. Então, a inteligência me leva à razão de que eu posso participar dessas reuniões do outro lado, ok? Pela imaginação, eu alimento tudo isso. Pela memória, eu coloco em prática os meus serviços do outro lado, porque está arquivado na minha memória, né? Arquivado. E pela vontade que está acima disso tudo, eu vou executar o serviço. Então, nesse momento, minha opinião pessoal, há quem discorde, é que a reunião não deve ser feita, que eu devo me colocar em vigília como médium para que eu esteja à disposição do mundo espiritual, para que lá, havendo trabalho, eu esteja apto a participar desse trabalho. Por quê? Porque a gente precisa, de fato, dissociar um pouquinho essa coisa da matéria do espírito. Nesse momento, a gente precisa ser espíritas, que pensa nessa dimensão maior, que é o cosmos, que é o mundo espiritual. Então, eu volto à minha fala inicial. Quem disse que essas reuniões não estão acontecendo? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso aí é com os espíritos. Muito bem. Tem uma live que foi feita também por Jacobson Trovão, que é o atual diretor federativo da Federação Brasileira, né?
da área mediúnica e ele fala sobre esse assunto, sobre essa questão da recomendação da FEB de não estar ocorrendo as reuniões mediúnicas presenciais nas casas. Como cada casa tem sua autonomia, a federação apenas recomenda, né? Cada casa realiza. E como já isso tinha colocado, né, do concordo ou do discordo, Elaine colocou o seguinte, e aí a gente já responde, vocês respondem, e a gente vai se encaminhando para o final. Já estamos com a live 15, a previsão é 1h30, mas pode passar para 1h40 no máximo sem problema. Elaine diz o seguinte, o porquê sim, para mim, se baseia no seguinte fato. Se posso sair para trabalhar, me exponho em busca do material, por que não posso me expor? Para mim, falta um pouco de sentido, entende? Eu concordo, Elaine, com a sua colocação. Mas nós temos que observar algumas questões, sem julgamentos, certo? Porque para que a gente possa fazer uma análise, a gente tem que fazer uma análise observando os fatos de fora. Vivemos numa sociedade que muito exige de nós, dentro do contexto social. Conheço alguns amigos que desejariam não sair para trabalhar com medo, mas que têm a necessidade de ir ao trabalho para se manter. Há toda uma ordem de coisas que se fundam em determinadas atividades que há necessidade do trabalho. Há aqueles que trabalham para poder cada dia mais ter. Mas aqui eu não estou no ponto de julgar. Eu estou no ponto de observar o nosso momento espiritual. Qual é a reflexão de nós como humanidade que estamos sendo chamados a refletir? Porque se formos ver em todos os casos, há inclusive pessoas que estão tirando e aproveitando-se do momento de pandemia para enriquecer-se. Medicamentos que até então custavam em torno de R$ 5, quando dizem que serve para o controle do vírus, passam para R$ 30, R$ 50. Álcool em gel que some das prateleiras, pessoas comprando mais do que é o necessário. Quer dizer, vemos muitas coisas que acontecem, mas temos que observar qual é a lição que podemos tirar desse momento, a nos enxergar como espíritos, e não do ponto de vista puramente material. Nesse sentido, há os que necessitam e que não têm outra opção. Há os que vão porque precisam e há os que vão porque querem ir para lucrar cada vez mais. Mas quem sou eu para julgar em qualquer situação? Como eu falei, somos seres sociais. Há uma lei de sociedade. E dentro desse mecanismo da lei de sociedade, nós aprendemos uns com os outros e progredimos. Então, temos que observar, aprender e interiorizar, mas individualmente, porque essa questão desse progresso é íntima de cada um. É íntima de cada um. Sinaldo desejar fazer mais algum complemento, é com você, meu amigo. Bom, eu, na verdade, vou fazer uma reunião das minhas falas. É bacana esse questionamento de Elaine, porque, na verdade, esse é um questionamento de muita gente. De muita gente. Só que muita gente não tem coragem de perguntar. Então, de cara, já quero parabenizar a minha amiga, porque ela teve coragem de perguntar, coragem, inclusive, de defender a sua tese de que, ora, eu posso sair para trabalhar, mas eu não posso ir para uma reunião na casa espírita. Ora, entendamos o seguinte, isso é um entendimento pessoal, não é e não estou falando para afetar ninguém, mas, por exemplo, no nosso entendimento, uma atividade que ela pode, de certa forma, ser postergada, que ela tem orientação, inclusive, dos espíritos superiores em muitas das mensagens que são mandadas para a FEB, muitos espíritos superiores se manifestaram a respeito dessas reuniões, né? Muitos se manifestaram. Então, por exemplo, à medida que
eu me exponho necessariamente é uma coisa. À medida que eu me exponho desnecessariamente, porque essa reunião pode ser postergada, porque os espíritos que iam ser assistidos por elas, porque muitas vezes o que a gente não compreende, agora eu volto para a questão da dimensão, a finalidade de uma reunião mediúnica, vamos tomar por base o mundo espiritual, não é de auxílio a esses espíritos? É. Mas percebamos, quantos globos tem na mesma proporção e na mesma situação que a nossa, sem pandemia? Que esses espíritos podem ser levados para outros mundos, para outros globos, no mundo espiritual. Porque eu volto a dizer, como que esses espíritos eram atendidos antes de nós? Então, eles vão continuar sendo atendidos. Ah, mas eles precisam ser atendidos no plano físico. No outro plano físico. Não necessariamente o nosso. Ele pode ser atendido em outro. Então, por exemplo, para o espiritismo, para a doutrina dos espíritos, ele vai corroborar com a ideia de Jesus de que nós somos responsáveis, inclusive, pelo nosso pensamento. Pelo nosso pensamento. Jesus fala isso lá no seu capítulo 6, questão 834 do Livro dos Espíritos. Nós somos responsáveis. Então, por exemplo, à medida que eu saio por necessidade, a minha intenção é uma. Quando eu saio sem necessidade, a minha intenção é outra. Então, nesse momento, não há a necessidade da reunião mediúnica, porque essa reunião ela pode ser postergada por nós, para o nosso aprendizado coletivo, porque nós podemos aprender em casa, e os espíritos que iriam ser assistidos podem ser assistidos em um outro local. Então, desse ponto de vista, eu continuo batendo na tecla que, se não há necessidade, não saia. Então, para o espiritismo, a intenção é tudo. Então, se a intenção, tudo tem relevância na intenção. Então, se a minha intenção, ela, mesmo sendo boa, é da prática da reunião mediúnica, mas eu preciso analisar as consequências dessa reunião e passar pelo crivo da razão, como a doutrina espírita sempre propôs. Embora a minha intenção seja boa de ir para ali, mas eu preciso passar pelo crivo da razão. E o que a razão vai me dizer? Então eu preciso questionar tudo isso. Essa é a proposta da doutrina dos espíritos. Por quê? Vamos tomar por base que essas reuniões há pessoas do grupo de risco. Então essas pessoas não podem ir. Mas nós vamos então fazer uma reunião sem essas pessoas? Nós vamos excluí-las? Não, mas se incluir, e se ela sentir o desejo de vir e querer se expor? Ela vai dizer, não, mas você não vai? Eu também posso ir. Não, mas você é do grupo de risco. Mas a minha intenção é tão boa quanto a sua. Se os espíritos vão te proteger, protege a mim também. Então, a razão, o espiritismo ele não foi formatado dessa forma. Ele foi formatado pela razão, pelos questionamentos, pela, inclusive, a diversidade de opiniões. Kardec era daqueles que ele ficava inquirindo a todo momento. Então, é uma pergunta que a gente precisa fazer. Qual a necessidade dessa reunião nesse momento? Essa é uma pergunta que cada um tem que guardar para si e ficar se questionando. O que essa reunião pode levar a consequência? Quais são as consequências dessa reunião? O que ela vai trazer? O que ela traz de bom? O que ela traz de ruim? O que ela pode não trazer? Tudo isso é um questionamento pessoal que cada um tem que fazer. Eu expus aqui apenas a minha opinião, também pessoal, que não representa a realidade nem a verdade, entendeu? É apenas uma opinião pessoal. Meu querido Naldo, pode continuar com o microfone aberto. Estamos já nos finalmente, né? Chegando aos nossos momentos. Antes eu vou dar alguns avisos e vou passar a palavra primeiro para vocês, para fazer alguma consideração final que vocês desejem. Em seguida a gente dá alguns avisos e finaliza esse nosso bate-papo, o qual foi extremamente produtivo hoje. Foi muito bom conversar com vocês sobre esse tema, né? Geilson, que fala muito, deu oportunidade a Naldo. Naldo, que fala mais, deu oportunidade a Geilson. Brincadeiras à parte, são dois amigos do fundo do meu coração há bastante tempo, todos dois, né? Então a gente tem essa abertura dessa brincadeira. Então, Naldo, meu querido, suas considerações finais. Bom, eu
Primeiro, eu agradeço o convite, né? Eu acho que a iniciativa tem sido muito bacana. Eu acho que eu estou gostando de ver Alisson, né? Eu estou gostando de ver Alisson. Eu vejo você renovado, eu vejo você empolgado, inspirado, inspirando outros. Estou muito feliz com o canal, estou muito feliz com todas as pessoas que você tem convidado, essa interação, você está percorrendo aí muitos lugares e a gente está vendo isso aí. Eu tenho achado isso muito bacana. Na verdade, eu vejo tudo isso como o espírito cristão, né? Eu vejo tudo isso como movimento espírita. Eu gosto muito de falar que a doutrina espírita ela está pronta, gente. Ela não depende de nós. Nós dependemos dela. Mas quem somos nós? Nós somos o movimento espírita. Então, para que o espiritismo possa se movimentar, aí ele depende de nós. Então, nós somos o movimento espírita. Então, quando eu vejo iniciativas como essa, do canal Seridó, quando eu vejo outras iniciativas de live, de palestras, de divulgação, poxa, eu fico muito feliz. Porque cada pessoa que pode agora ser atingida por uma palestra, por uma fala, por algum diálogo, que ela pode guardar, que ela pode aplicar, que ela pode melhorar, isso tudo faz uma grande diferença no mundo. Então, eu fico muito feliz com a iniciativa, muito grato pelo convite, muito bom estar com o Geilson. Não vou fazer a cobrança que ele está esperando, não vou fazer, porque a gente está na pandemia, então não vou fazer. O pessoal também não vai saber o que é. Mas, brincadeiras à parte, eu estou muito feliz pelo convite, estou muito feliz também pela iniciativa. Eu compreendo que o movimento espírita é isso aí, e que a gente continue, independente das casas físicas, retornar, independente de qualquer coisa, continuar com o canal, continuar se vendo à distância, continuar ali juntinho pelo pensamento e nos abraçando fluidicamente, assim como Jesus disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem presentes, ali eu estou. Então aqui ele está também, né? Vamos lá, Geilson, agora é com você. Você já falou tudo, e falou muito bem falado. O sentimento esse, o sentimento é de gratidão por todos os amigos que nos acompanharam, né, que nos acompanham nessa caminhada. Café, Kardec e amigos. Não tinha tema melhor para sintetizar esse momento de muita alegria e aprendizado que nós vivemos na noite de hoje, nas noites de segunda-feira, né, Alisson? Toda segunda-feira, às 19h30, Café com Kardec, e já está na minha agenda, eu não perco o Café com Kardec, né? E também agradecendo, né, e parabenizando o Alisson pelo canal, pelo trabalho, você, Wesley. Wesley, eu digo ao vivo, em todo canto, eu sou seu fã de carteirinha, entendeu? 2. As canções, sou seu fã, né? São amigos que, com certeza, nos encontramos mais uma vez nessa caminhada, né? E estou muito feliz dos nossos encontros, dos nossos momentos, né? E é isso, meu amigo, gratidão. E gostaria de fazer um convite, como lhe pedi autorização, estou brincando. Nessa quinta-feira, a gente também ajuda no canal Reviver, né? E nessa quinta-feira nós vamos ter, 9/7, às 20h45, uma participação especial de Wagner de Assis. Olha, quase errava o nome de novo. Errei uma vez o nome do homem, quase errava de novo. Ele que é autor do livro Nosso Lar nos Bastidores, diretor do filme, né? Nosso Lar, Kardec, ele vai estar num bate-papo. Então, convido os amigos também que puderem, né, na quinta-feira, às 8h45, compartilhar desse momento. Fiquem convidados. E eu não vou fazer o símbolo que a Oliveira faz, não, porque eu não sei fazer aquela pinha que ele faz, não. Mas é isso aí, meus amigos. Eu vou começar minhas considerações finais falando também que não é só vocês que é fã de Wesley, não, viu? Eu também já digo abertamente a todo mundo, não é segredo para ele, né? Então, somos 3 aqui que somos fãs de Wesley. E Naldo, realmente, Naldo, quando você fala assim que você está me vendo renovado, eu estou muito satisfeito mesmo com a questão do trabalho,
todos os dias, né? O pessoal às vezes fica assim, Alisson, é porque eu não quero lhe dar trabalho. Isso foi uma conversa nossa, com o Valdir, inclusive. Ele disse, não, é porque eu não quero dar trabalho. Eu disse, Valdir, você não está me dando trabalho. Né? O nosso trabalho com a doutrina espírita que a gente faz com todo amor, com todo carinho, com todo gosto. Nós sabemos que o trabalho é de Jesus. Né? Nós somos meras ferramentas. E enquanto ferramentas, nós estamos à disposição para fazer esses trabalhos. Então acabamos realizando e foi crescendo, o grupo foi crescendo também. Hoje tem 8 na equipe, né? Ou 7, não lembro a conta certa. Mas na equipe do Seridó Espírita já somos eu, dando créditos aos meninos também, eu, Socorro, Sulami, Wesley, Rodrigo Ranieri, Magnólia, que é minha esposa, Igor Mateus, tá faltando alguém? Tô olhando aqui no... Sim, Jacinto, né? E Jacinto. Então somos nós que estamos, e isso oportuniza que a gente possa dividir os trabalhos e pensar em coisas novas, construir coisas novas, buscar oferecer o canal ao movimento espírita em si e dar esse suporte. Então, para nós, nós fazemos com gratidão muito grande, sentimos-nos muito bem quando estamos com o Espiritismo, né? Afinal, já conversei muitas vezes com o Naldo sobre isso, e acho que todos nós, quando nos afastamos do Espiritismo, nós nos sentimos maus, né? Então, para mim também esse momento de pandemia foi um retorno às atividades diárias, às leituras diárias, aos estudos diários, né? Então está sendo muito bom para mim nesse sentido, né? De poder aproveitar que é da minha área, a parte de tecnologia, e oferecer essa questão do meu trabalho ao movimento espírita. E gostaríamos de convidar a todos, como eu tenho colocado aí, né? Nós teremos o próximo Café com Kardec com o tema Mediunidade na Infância, na próxima segunda-feira. E teremos como convidados o amigo Cláudio Henrique e Frederico Menezes. Então, Fred se colocou disponível, vai estar conosco também para responder perguntas sobre mediunidade na infância, né? Então vocês já podem ir se preparando, anotando as perguntas para no dia colocar no chat e assim a gente ampliar esse bate-papo. Lembrando também que estamos nesse mês de julho comemorando os 45 anos do Núcleo Espírita Seara de Luz. Teremos 2 palestras comemorativas no dia 14 com Nazareno Feitosa e dia 15 com Cosme Massi, realizando um bate-papo conosco sobre o tema, um tema específico, né? Então será muito bom. A de Nazareno será transmitida às 7h30 e o bate-papo com Cosme Massi também será às 7h30, respectivamente, uma terça e uma quarta-feira. Sintam-se todos convidados. Meu amigo Naldo, meu amigo Geilson, mais uma vez, é um prazer imenso encontrar vocês de forma presencial, quando a gente se encontra, de forma virtual, como nesse momento, bater papos, conversar, é sempre uma alegria encontrar com vocês. A alegria é toda nossa. Sintam-se abraçados e a todos os espectadores também, sintam-se abraçados e uma boa noite. Tchau, tchau.